meus se amigos, quiser olhar, aconteça o que acontecer, eu amo-vos, está bem? Este tema não sou. Olha, antes de começar, eu trouxe uma coisa. Só para saber. Trouxe uma boqueira, só para... Para estarmos à vontade na força com São muito engraçados vocês. Epá, Então, vai apimentar. vamos lá. Preciso. Bora. Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui somos um reino de amigos, não é? Amigos que vêm de várias partes do reino. Trazemos um bocado as nossas conversas para partilharmos com todos, com toda a humanidade. Hoje, toda a humanidade. O mundo inteiro. Toda a humanidade. Hoje vamos falar sobre o tema pacífico, consensual da salvação. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, acho que era interessante falarmos sobre aquilo que nós consideramos ser a nossa salvação, a nossa caminhada de salvação, porque é que nos consideramos assim, o que é que aconteceu na nossa vida que nos leva a crermos nisso do ponto de vista pessoal. Quem é que quer começar? Nuno. É o Nuno. Eu não quero começar, mas eu posso começar. Qual é a pergunta mesmo? É A tua caminhada de Começas fé. bem. Como é que, Minha caminhada se de perguntassem fé. assim, quando é que te consideraste salvo? Como é que isso aconteceu? Então, a minha caminhada de fé começou desde tenra idade, não é? Os meus pais são ambos cristãos e são cristãos, não são aquele tipo de cristãos nominais, cristãos que acreditam realmente nos ensinos de Jesus. E então eu cresci indo à igreja. Alguns dos meus amigos também partilhavam o mesmo contexto e fui ensinado sobre muita coisa acerca da Bíblia, acerca de Deus. Cresci, falar com Deus era uma coisa natural para mim, não foi uma coisa que eu tive que aprender mais tarde, era uma coisa que já vinha de trás. Ou seja, eu ia à igreja e eu acreditava no que acreditava porque assim fui ensinado assim, foi assim que me criaram, foi assim a minha educação. Também sempre tive muito espaço e muito espaço no sentido de era encorajado e não era reprimido, dúvida, questionamento, e portanto à medida que fui crescendo tive as minhas dúvidas, fazia muitas perguntas ao ponto de ser um bocado chato. Mas eu acho que chega a um certo ponto, não é? Aquela coisa que se diz, filho de peixe sabe nadar, ou filho de peixe é peixe, filho de cão é cão, mas filho de crente não é necessariamente crente. E não eu poderia muito bem ter renegado e ter rejeitado a fé que recebi desde criança. Então tive períodos na minha vida onde tive as minhas dúvidas e precisei mesmo de um meu encontro pessoal com Deus. E isso foi acontecendo, Deus foi-se manifestando na minha vida pessoalmente. Um dos momentos que eu me lembro é num acampamento onde estava numa das reuniões e senti e percebi algo dentro de mim que era o Espírito Santo a falar o quanto eu era filho amado. Que idade é que tinhas? 17 anos, 17, 16, e eu lembro-me perfeitamente que chegou um momento que eu dizia, mas eu sabia que eu era um filho amado, mas ali eu não só sabia como eu sentia. E era um saber, não era intelectual, não era um saber porque me disseram, era um saber experiencial, se eu posso dizer assim. Eu experimentei realmente o ser. Uma convicção, dirias. Uma convicção, uma sensação, uma compreensão, tudo. Ali, o que eu sentia era que eu era realmente um filho amado. Então essa fé que eu herdei tornou-se minha fé. E então a pergunta de quando é que eu me considerei salvo? Eu acho que sempre me considerei, nunca me considerei perdido, sempre me considerei perto de Deus, mas houve momentos onde eu me percebi fogo. O que eu sabia antes intelectualmente, agora consigo viver e consigo experimentar isto de uma forma mais profunda. Portanto, não foi uma cena de binária, tipo, não
para sim, mas foi uma cena incremental de cada vez mais e por compreender cada vez mais e de perceber coisas que eu já achava que percebia, mas percebia de forma diferente. O conceito de graça também, a primeira vez que me caiu em cima, eu perceber realmente o que era a graça. Ou viver, ou experimentar isso na minha vida, o quanto eu precisava de graça. Então essa é a minha experiência. Assim, foi uma coisa gradual. E peço desculpa ter demorado muito tempo. Ok. Boa. Mais alguém quer partilhar alguma coisa, acrescentar alguma coisa com o seu testemunho pessoal? Senão eu vou escolher, não há problema. Os voluntários. Voluntários à força. Uhum. Eu acho que a minha experiência é análoga à do Nuno. Portanto, também pais cristãos, também envolvido em retiros, acampamentos, e de facto eu não considero isso propriamente o momento da salvação, não é? Mas quando se toma consciência, quando há uma experiência ou várias mais profundas, mas de facto foi quando comecei a levar a minha fé mais a sério, foi depois desses momentos. Não sei se podia dizer que era um nascer de novo, ou porque de facto as crenças eu já as possuía, mas não era assim muito a sério. Eu ia um bocado à igreja porque os meus pais iam, acreditavam em Deus, mas lembro-me que depois de ter algumas experiências assim de intensidade, também em retiros inicialmente, o meu interesse, eu até ia a mais cultos que os meus pais, ou seja, a coisa mudou um bocado. Comecei a ler a Bíblia, a ler literatura cristã, portanto despertou-se um interesse, uma fome, um desejo que não existia antes. Portanto, houve esses momentos marcantes, que posso chamar uma experiência mística. Não. Há uma frase, a frase não é minha, mas é uma frase que está na internet, que é... Então certamente é verdadeira. Eu acho que todos nós aqui, sim, claro que é verdadeiro. Todos nós que estamos aqui, nós crescemos já na igreja desde crianças, certo? Todos não. Todos não? O Ruben não? Não. Ruben, por acaso até és a pessoa certa para falar sobre isso, que eu vou completar a seguir, que é, a frase é a seguinte, que quem nasce na igreja conhece a igreja antes de conhecer Deus. Ou seja, a pessoa sabe como estar na igreja, como exercitar a fé, pelo menos do ponto de vista aparente. Performance. A performance, é verdade, também há esse lado, mas não tem que ser acompanhado necessariamente de conhecer Deus. E é muito comum, pelo menos os testemunhos que eu ouço, de pessoas que nasceram na igreja. E pode ser um problema. Talvez, mas isso é para outro episódio, é interessante, mas pode ser. Que o que é comum é, eu já ia à igreja, os meus pais eram da igreja também, e depois lá no meio desse processo, normalmente durante a adolescência ou na juventude, a pessoa tem um encontro com Deus. Mas isso é para as pessoas que nascem na igreja. Para as pessoas que não nascem na igreja, isso não pode acontecer porque a pessoa não tem uma experiência anterior com a igreja. Ruben, tens alguma coisa a dizer em relação a isso? Não, curioso. Não, eu lembro, não sabia que ias fazer essa pergunta. Eu lembrei-me agora de um episódio em que, portanto, eu converti-me, eu tinha cerca de 15 anos. Eu já andava à procura de Deus, claramente, mas quando tive essa experiência mais forte de Deus Pai, que me recebe como seu filho, essa compreensão forte de relação íntima e de caminhada a partir daí, que foi muito emocional, foi muito forte, acompanhada de outras questões que um dia poderia contar. Mas eu recordo-me de começar então a estar com pessoas da igreja e tal, mas lá está, eu ainda desconhecia muito, não costumava ainda ler a Bíblia, estava a começar a conhecer mais deste Deus, e de tudo o que traz essa bagagem cultural e tudo mais. Então eu lembro-me de uma, acho que tem piada, que estava num jantar, num almoço com a mulher do pastor e o filho do pastor, e pronto, e estava com aquela conversa que toda a gente tinha. Já estavas bem relacionado, já estava. Pastor. Aliás, porque foi nesse caso o filho do pastor que me levou à igreja.
filho do pastor Tommy. Entretanto, conversas de circunstância, que estamos habituados, o tempo e tal, não sei o quê, e outro. Então, de que signo é que vocês são? Nós somos de Jesus. Foi a Bela, muito querida, disse: pois, nós não acreditamos muito nessas coisas. E eu, ok, porque para mim, eu também não acreditava muito, mas de facto era conversa de circunstância. Era. Sim, estavas a ser Como natural. um clube, não é? Exato, era aquelas coisas que se perguntavam às pessoas para conhecermos melhor. Sim, faz sentido. Eu de certeza que eles responderam: nós somos de Jesus. De certeza, fica assim. Mas falando nisso, muitas vezes a nossa experiência vou chamar assim, experiência de salvação, aquilo que se considera assim em linguagem evangélica, a salvação. Nós vamos, tu és salvo e consideras-te salvo. Há diferentes visões consoante o sítio onde estás, mas fala-se imediatamente de Jesus. Estás salvo e estás salvo por Jesus. Mas se nós tivéssemos que explicar isto a alguém que nunca esteve numa igreja, nunca ouviu falar sobre isto, estamos a falar sobre salvação, tem que haver um Salvador, certo? E qual é a natureza desse Salvador? Quem é que ele é? Porquê que ele é o Salvador? O que é que vocês diriam sobre isso? Estou a olhar para ti, David, agora É uma pergunta enorme, mas podemos tentar começar a esboçar respostas, não é? Mas se calhar ainda antes disso. Pronto. Habitua, como moderador, a malta responde sempre Ninguém a perguntas. falando- Não, gostam de dizer o que respeita, querem. ninguém respeita isso. Estamos a tentar fazer um podcast profissional. Exatamente. Com ordem. Falando também da minha história, enfim, que tem muitas etapas e se calhar aquela que vou referir nem será a mais decisiva, mas é uma história engraçada. Eu cresci numa igreja que era muito comum, o culto público, era o culto de domingo à tarde, o pregador fazer um apelo para as pessoas aceitarem Jesus como Salvador. E então as pessoas respondiam, ou colocando-se de pé nesse momento, ou indo à frente, manifestando assim essa decisão. E eu tinha 12 ou 13 anos quando andava numa fase de uma luta interna de ok, se calhar faz sentido eu tomar essa decisão, depois de crescer na igreja, de passar a infância na igreja, mas perceber que também eu, enquanto pessoa, indivíduo, carecia de tomar posição e de me apropriar dessas realidades da fé, para além daquilo que me tinha sido dado pelos meus pais. Então lembro-me num culto, estava a chegar ao fim da pregação e eu nessa luta interior decido colocar-me de pé, só que o pastor ainda nem tinha feito o apelo. A ansiedade. Calma, David, ainda não está na hora. E as pessoas tipo ao meu lado, então, mas o que é que lhe está a dar e tal, até que percebem o que é que eu estou a querer fazer, uns 12, 13 anos. E eu fico muito nervoso, começo a chorar por todos os lados e tal, quando também percebo que me antecipei. Ficaste nervoso por perceberes que não era a altura certa. Não era a altura certa. E sim. Mas pronto, depois as pessoas reagiram bem e vieram também abraçar e congratular pela decisão e tal. E foi um primeiro momento marcante numa caminhada, mas que depois teve outros momentos também muito, muito importantes, muito importantes mais à frente. O Salvador, é a tua pergunta, não é? A natureza do Salvador. Sim. Eu vejo alguém da igreja, alguém que não é da igreja, perguntar assim: mas quem é o Salvador? Porque é que é ele? Pois, Porque é que não é outra pessoa? Porque é que não é outra coisa? eu não sei se antes disso, previamente, não temos que falar sobre a necessidade de salvação. Pois. Precisamos de salvação. De quê? Culpa quem alinhavou as perguntas. Tens que culpar essa pessoa. Precisamos de salvação de quê? Porquê? E então depois entra em cena esse Salvador. Eu acho também que há uma nota que é a linguagem salvífica não é a única que descreve as realidades espirituais a que nos estamos a referir.
Ou seja, por exemplo, Paulo também diz: estavam mortos e Cristo vivificou-vos, não é? No sentido de morte para a vida. Ou Jesus também apresenta-se como médico, ok? Então isto só para dizer que, e começo já a puxar aqui a brasa à minha sardinha, que a linguagem salvífica que nós vamos usar não é a única que descreve as realidades espirituais a que nos estamos a referir. Há muitas maneiras de falar disto, não é? Exato. Aliás, com essa introdução já acabaste por explicar um pouco desta pergunta do nós precisamos ser salvos, ponto de interrogação. Portanto, e é também nessa explicação que a Bíblia usa toda esta linguagem. Acho que é sempre relevante explicitarmos um princípio, uma questão que para muitos pode ser óbvia, mas é importante explicitá-la, de que a linguagem é falha. A linguagem, a língua, a comunicação, sendo humana, nós acreditamos que somos imperfeitos. Eu acho que não é preciso ser cristão para percebermos que somos imperfeitos. Acho que serão exceções aquelas pessoas que acreditam que são perfeitas. Ainda não perceberam. Mas percebemos a nossa imperfeição e percebemos no dia-a-dia, nomeadamente na comunicação uns com os outros. Portanto, a linguagem humana, porque é desta que estamos a falar, é sempre imperfeita. Portanto, é sempre por tentativa. Nós tentamos explicar algo, umas vezes com maior eficácia do que outra, não é? E nesse sentido, todas estas metáforas, todas estas palavras tentam descrever algo, mas na medida em que se procuram descrever, não são esse algo. Portanto, isto agora Uma foi aqui um bocado aproximação. filosófico. Sim, porque as palavras não são a coisa, são algo que procura apontar para a coisa. Portanto, a coisa é sempre mais do que aquilo que procura apontar para maior, ela. é sempre maior que a palavra. Exato, exatamente. Portanto, Aquela coisa, o sábio aponta para a lua, o tolo fica a olhar para o para o dedo. dedo. Exato. Portanto, aqui as palavras explicitar esta dificuldade ou este desafio de perceber que é sempre precisamos de várias coisas para tentar ser o mais eficaz possível. E mesmo assim, naturalmente, se não houver às vezes esta experiência mais pessoal, fica aquém. E ainda para mais quando estamos a falar de coisas tão profundas, não é? Isso. Tão complexas, tão outras. Exatamente. Então, esta medida da perfeição e a questão da própria imperfeição até nos demonstra essa necessidade. Portanto, usamos várias metáforas e aquilo que nós cristãos acreditamos como palavra procura usar várias metáforas, várias formas de demonstrar uma necessidade que nós temos em nós. Uma necessidade profunda, existencialmente, que pode ser... Eu gosto muito desta passagem, eu usei esta expressão, esta citação, na verdade, que é do Blaise Pascal, também citada pelo Dostoiévski, que volto a ela repetidamente porque acho que é muito, muito elucidativa, que é que nós, seres humanos, temos em nós um vazio, um buraco do tamanho de Deus. Temos em nós algum vazio, alguma coisa que nos falta. Uma incompletude. Uma incompletude. Isso não é apenas uma questão de forma, é de facto alguma coisa que nos atira para uma certa noção que falta alguma coisa. Isto aqui não está a ser como devia ser, como nós intuímos que devia ser. De forma drástica, isso acontece quando nos deparamos com a morte. Também acontece noutras circunstâncias, nos problemas dos nossos relacionamentos uns com os outros, nas nossas discussões entre casais, entre amigos, e pensamos, eu não queria que isto fosse assim, não era suposto. Ou no êxtase também, ou seja, coisas boas que acontecem, coisas que são muito boas ou parecem muito boas, mas que ainda assim parece que não satisfazem completamente. Exato, também, boa, exatamente. Yeah. Exatamente. Portanto, parece que ansiamos por algo mais do que aquilo que as próprias coisas boas nem conseguem alcançar. E então, eu diria que a salvação é tirar-nos dessa incompletude, dessa falência
do sofrimento que está associado precisamente a essa incompletude. Então, mais do que normalmente, agora explicitando, eu não me quero alongar muito, desculpem, mas explicitando uma imagem que normalmente está, que é uma imagem muito medieval, muito dicotómica, que nos é posta, e é posta no imaginário de muitas pessoas quando se fala do cristianismo e da salvação. Pensa-se tipo, salvo para não ir para o inferno, ou salvo para ir para o céu. E eu acho que isso é sempre um reducionismo. Eu acho que é um reducionismo profundo, mas tão enraizado até às vezes dentro dos cristãos. E acho que tem muito mais que ver com essa, e com isto não estou ainda, pelo menos, a negar, e nem sei se vou seguir, não é isso a questão. Não estou a falar do céu e da não existência do céu ou do inferno, não é disso que eu estou a falar. Estou a dizer é que é muito mais do que isso. Certo. Eu não quero ser salvo apenas para não ir para o inferno. Certo. Porque senão podia ser qualquer outra coisa. Isso é menorizar aquilo que Deus faz. Isso é menorizar a salvação. É menorizar essa relação de pai e de filho. Mas também, Sim, sem não é? dúvida. Mas também, ou seja, não é um reducionismo, mas também passa por esse contexto, ou seja, a salvação na sua completude também acaba por dizer alguma coisa sobre o que é que acontecerá depois. Certo, mas lá está, Então não se reduz a isso. não se é esse o reduz ponto. de todo a isso. Exato. E quem Há apenas se reduz a isso está reduzido. Há uma pequena história sufi, né? Sufi é um misticismo islâmico. Calma, sou cristão. Mas eu acho esta história muito engraçada. Já ninguém vai ouvir a seguir a isso. Já foi. Ouçam e julguem por vocês mesmos. A história é engraçada. Há um anjo que tem uma mangueira e tem uma tocha. E alguém lhe pergunta: anjo, porquê é que tens uma mangueira e uma tocha na mão? E ele diz: olha, a tocha é para queimar o céu e a mangueira é para apagar o inferno. E só então se verá quem realmente ama a Deus. E eu acho que isso é interessante. Quando nós temos muito estas categorias da recompensa, seja positiva ou negativa, se calhar ainda não percebemos totalmente a fundo o que é salvação, não é? Porque é uma coisa profunda e existencial, é união com Deus, não é? Acho que é Ambrósio de Milão, um dos pais da Igreja, que é onde Cristo está e é o céu. Não é? Essa visão acho que é muito mais profunda do que propriamente itinerário pós-morte, não é? Exato. Eu tenho eu acho que não está no guião, mas eu acho que é interessante perguntar. Não podes falar de coisas que não estão no guião. Ok. Tato. Força. Então, estava a pensar, que ilustrações é que a Bíblia fala acerca que nós poderíamos ligar isto à salvação? Eu pensei agora rapidamente em duas. Na conversa que Jesus tem com Nicodemos, quando ele fala do nascer de novo, é uma coisa que é muitas vezes associada à questão da regeneração interna, da salvação, e se quem não é nascido novo não é Que é salvo. uma palavra que Jesus só usa uma vez, já agora. Ok. É uma expressão que Jesus só usa uma vez. Nascer de novo. Uma outra ilustração que a Bíblia usa é a questão de aqueles que são salvos, não usa desta expressão, mas que nós interpretamos que é quem é enxertado nele, porque há ramos que não são, então, ou têm que ser cortados ou não o são, e há aqueles que, não sendo, foram enxertados, aqueles que fazem parte do grande arbusto, da grande videira. Eu, pelo menos, olho para estas ilustrações. Oliveira, neste caso. É Oliveira? É, no caso de Paulo, é Oliveira. Mas curiosamente pensava que era uma videira. Exato. É a mistura de duas parábolas. A parábola da videira, João Videira 15, verdadeira. e depois Exatamente. em Romanos, a Ok, questão de sermos obrigado. enxertados na oliveira. Pronto, Os gentios. eu vejo estas duas ilustrações como, pergunta, o que é salvação? Eu acabo por ver isto, que é, uma pessoa é salva se está ligada à oliveira verdadeira, à videira verdadeira, que é Cristo, que que pode ter uma comunhão com Deus, que antes poderia não o ter, mas agora o tem por estar ligado intimamente, porque recebe o Espírito Santo na sua vida. E eu penso que muitas vezes quando as pessoas falam de salvação estão a tocar nisto também, estão a tocar quem é salvo, é quem tem o Espírito Santo. Mas dentro as de si. pessoas, agora vou fazer uma pergunta como se não soubesse a resposta, mas as pessoas desligam-se, Desligam-se como assim? ou seja, tu estás a dizer que a salvação é as pessoas desligarem-se, Ui, mas é outra questão. Epá. não é?
Então porquê é que há necessidade de ligar? Foi porque houve uma desconexão? Ou as pessoas nascem desconectadas, nascem conectadas? Na ilustração do nascer de novo, parece que toda a gente tem que nascer de novo. Certo. Então há um estado inicial que é o de não estar nascido de novo e é preciso nascer de novo. Na ilustração da oliveira enxertada, é curioso que há aqui duas componentes, que há aqueles que não eram originalmente da oliveira e podem passá-lo a ser, e há aqueles que eram originalmente da oliveira e deixaram de o ser, se bem me lembro. Portanto, aqui estas diferentes ilustrações... As metáforas vão ter sempre limites, não é? Tem Não podemos sempre limites, esticá-las sem dúvida. indefinidamente. Até porque corremos o risco de cometer aquele erro das limitações da linguagem. Sim, como eu olhar estava para a falar, o dedo e não que olhar é, para a lua. nós estamos sempre a falar de uma coisa que em princípio não consegue ser totalmente apanhada pelas palavras que estamos a escolher. Sim, e em Romanos estamos a falar também de grupos. Exatamente. Portanto, isso não é é- salvação isso- individual. Exatamente, isso é relevante para compreender aqui a questão. Não obstante, sim, compreendo, e também dava outra questão que tem a ver com Israel, os gentios, dava uma conversa muito interessante, talvez um dia possamos falar sobre ela. Mas de facto, eu acho que sim, todos nós não nascemos... Aliás, como todos os relacionamentos, eu acho que isso, nesse sentido, acho que é fácil intuir, porque é fácil fazer a relação com a nossa experiência, de que um relacionamento não começa do nada. Mesmo até relacionamentos genéticos. É verdade, à partida há uma maior propensão para, pelo menos para os pais amarem os filhos, o que infelizmente nem sempre acontece, o que prova o meu ponto, mas dos próprios filhos para com os pais também vão construindo uma relação. A relação não nasce do nada, é uma coisa que portanto há um antes e um depois, mesmo que seja gradual. E assim como chamemos Deus, é o que estás a dizer. E daí eu diria que assim como Deus, ou seja, todos. Mas aqui parece que há agora outros pressupostos dentro da teologia cristã, ou das teologias cristãs, colocando isto aqui em cima da mesa, porque às vezes pensamos que é apenas uma coisa unívoca, mas há várias expressões, até há várias ortodoxias, não apenas uma. Mas uma que tem singrado é a ideia do pecado original, que vem de Agostinho, que é a ideia de que Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, como lhe quiserem chamar. Por acaso não sei o nome dele na língua dele, é o Agostinho. Se nós traduzirmos os primeiros nomes é muito engraçado. O Agostinho então tinha esta tese do pecado original, não é? De que em Adão, portanto, o que seria o pai de toda a humanidade, genético, por genética transmitir-se-ia essa divisão, essa separação que tornava o homem, ou o ser humano, incompleto, que lhes daria então essa morte espiritual. E que isso, portanto, por causa do pecado que nos leva. O que é o pecado? É essa falha de Deus, mas aqui, a partir daí é um pecado herdado. Este aqui, pecado original é herdado. Exatamente. Não é executado. Aqui até antes de a cada pessoa agir. Exato. Essa visão, obviamente, foi uma novidade teológica quando Agostinho a propôs. O Chesterton diz, acho que é no livro Ortodoxia, que é talvez o mais conhecido dele, que o pecado original é a única doutrina cristã que é auto-evidente. Mas eu acho que eu não sei exatamente o contexto em que ele diz. Eu consigo concordar com a afirmação se nós partirmos a doutrina em dois, porque estamos a afirmar duas coisas ao mesmo tempo quando falamos em pecado original. Uma é essa questão hereditária de Agostinho, que nem todos os cristãos acreditam nisso dessa maneira, e outra é pensar no pecado como uma espécie de vírus que infeta inevitavelmente todo o todos os seres humanos. Culpa herdada. Paulo diz que todos pecaram. Exato. Mas não diz necessariamente que todos herdam a culpa do pecado de Adão dessa maneira.
Bem, a Bíblia diz, assim como o pecado de um só homem trouxe a todos a condenação, em Romanos 5. Mas o que é a condenação? Neste caso, aliás, a morte. a questão, a morte... A morte biológica? Não, esse a era um morte, ponto... A separação de A morte Deus. total. A separação de Deus. A separação de Deus. Mas Ou seja, a morte, o que Morte Romanos no diz seu aqui, sentido Paulo amplo. diz, o pecado de Adão fez com que todos estivéssemos em morte, em separados. Sim, mas Certo. isso não quer dizer que tu não morreste logo, percebes? Ou seja, nós estamos aqui, há uma graça preveniente, se quiseres, que nos poupa a todos, não é? Portanto, isso também não pode ser lido assim de uma forma imediata, ok? Então, pode muito bem ser isto que o David está a dizer, que eu também acredito, que é o pecado é uma espécie, lá está, de um vírus que se vai transmitindo, uma propensão, um desejo egocêntrico de me satisfazer, não é? Se quiserem, que depois se manifesta em atos. E esses, de facto, são imputáveis, esses atos errados. Mas essa propensão, eu não concordo com Agostinho, e por isso, Agostinho... Não concordas com o quê? Que a propensão é pecado? Não concordo que as pessoas nascem em pecado. E por isso não batizo crianças, e por isso o Agostinho também conceptualizou o limbo, que era para onde iam as crianças que, apesar de inocentes, não tinham a salvação, ficavam no limbo. Entretanto, já foi descreditado pela Igreja Católica, mas até há bem pouco tempo era uma crença que era querida. O problema às vezes o Agostinho nem teve a ideia de que as ideias que ele estava a propor iam ter tantas repercussões e tantas consequências. Então, tipo, eu de todo rejeito a ideia de culpa herdada, acho que não faz sentido, acho que é ilógico. Acho que Deus não pode culpabilizar alguém que não tem culpa, não é? Mas concordo com essa coisa que nos está, não digo no DNA, mas qualquer coisa que nós herdamos, que é uma propensão ao mal. É psicossocial. Pois, talvez. Eu O acho que é que isso quer dizer? largaste agora aqui um termo que nos apanhou. Explica, eu não tenho desenvolve. grande dificuldade em acreditar que nós somos socializados em pecado. Ou seja, estás a dizer que se pegássemos se é num um- bebé de hoje em dia e transportássemos para uma realidade sem pecado, esse bebé iria crescer sem essas tendências, sem essas Não coisas. sei. Não, É que não eu sei acho que também dizer. há coisas genéticas. Por exemplo, se esse bebé Eu tem uma não- mutação genética, uma coisa que um psicopata, uma coisa que lhe faz uma parte do seu Corrupção, cérebro não desenvolver tão bem, a parte da empatia. Então tem tendências de psicopatia. Então nunca vai pecar, não é? Se é uma questão que é imputável biologicamente, não tem pecado. Porquê? Isso Se- pode ser uma coisa biológica. Por exemplo, eu acho que há Ou seja, pessoas com ninguém- tendências pedófilas, na sua biologia, por alguma coisa do cérebro, têm partes, sei Ok, lá, mas não são obrigados a cometer esse ato, nesse sentido. não são obrigados. Então esse bebê também não era obrigado a cometer Exatamente, por isso a minha pergunta ao David: se ele acha que é só psicossocial, se transportássemos esse bebê para uma realidade, para um céu, para uma realidade sem pecado, se esse bebê iria então estar totalmente bem, ou se não, ou se esse bebê estava ali a trazer com ele sementes sei. de... Ou seja, Estás a o que entrar tu numa estás área- a perguntar é, se nós criássemos o Éden e puséssemos lá duas pessoas inocentes, será que elas iam pecar? Sim, acho que é uma forma interessante. Uma das coisas... Mas atenção, Não, mas há- elas só foram. Só porque é que elas pecaram? Porque entrou um agente externo. É uma boa observação, mas esse agente externo em algum momento... Eu acho Também- que há uma parte da pergunta do Nuno que eu acho extremamente complexa, que tem a ver com na nossa forma como nós descrevemos a cronologia bíblica habitualmente: criação, queda, redenção, consumação, os efeitos da queda em termos genético ou biológicos, etc. É muito dada a especulação e eu não tenho propriamente uma resposta para isso, até porque tendo a tentar, de alguma forma, aceitar, conciliar uma visão cristã com a teoria da evolução, e aí todo o tipo de perguntas saltam e são muito difíceis. Isso é outro... de responder. Vocês Eu sei, estão a mas- dar ideias para outros Eu episódios. sei, outros mas tem podcasts. relação com o que o Nuno Sim. disse. Mas uma questão que eu tenho para vocês, que é, muitas vezes estas discussões sobre a salvação são duas discussões. Uma sobre a salvação em si, é salvo, não é salvo, sentes-te salvo, não te sentes salvo, como começamos a nossa conversa. Outra sobre como é que a salvação acontece do ponto de vista teológico ou Certo. técnico. Ok? E uma das coisas que por causa dessa diferença, o que eu vos quero perguntar
é se vocês já notaram em conversas que tiveram ou em conversas que ouviram, em que as pessoas estavam a querer falar sobre a salvação em si e acabaram a falar sobre a teoria da salvação, como é que a salvação acontece em alguém. E se isso é importante, se essa distinção é importante. Queres falar? Eu acho que ela. Eu acho que. Depende. Boa, Ruben. Não, eu acho que há uma dimensão mais primária, sem qualquer dimensão pejorativa, se calhar até antes pelo contrário. Há uma dimensão mais primária, mais intuitiva do que é salvação, que não precisa de grandes debates e esclarecimentos teológicos. Sim. Eu acho, como referia aqui há pouco, acho que essa sede por eternidade, como dizem Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração, em 3, 10 ou 11, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10 ou 11, essa sede está lá. Portanto, acho que é algo que é intuitivo e que não precisa de imediatamente de logo grandes esclarecimentos. Não obstante, pode ser clarificador e pode ser importante. Aliás, às vezes, e nós, precisamente porque às vezes a salvação é uma coisa mais gradual, mais orgânica do que binária, porque é uma coisa experimental no sentido que é experienciada, quero eu dizer, não é experimental. É uma coisa que vai acontecendo e que vai florescendo em nós. E que ainda não culminou. E que não culminou, justamente. E que daí que até, parênteses, o Paulo até diga para trabalharmos a nossa salvação, e que é muitas vezes mal compreendida, mas é precisamente porque é algo que vai florescendo em nós, não é uma coisa que está ali agora. Mas o que eu queria dizer que essa compreensão do que é a salvação também é influenciada por esses aspectos mais, chamaste-lhe técnicos. Eu queria dizer, a propósito de uma questão de culpa, que nós nem todos concordamos necessariamente aqui, e eu acho que isto está intrinsecamente ligado com outra questão, que acredito que nós não tenhamos muito tempo para falar sobre ela, que é a questão da própria liberdade e responsabilidade do indivíduo, Claro. que é um mistério. Nós estamos aqui a discutir, mas há ali um limite que nós não sabemos o porquê ou como é que podemos afirmar aquilo que me parece óbvio que a Bíblia nos mostra, que é uma responsabilidade. E isto vai ao encontro daquela questão, mas somos biologicamente, geneticamente influenciados para ter aquela atitude. Mas por outro lado queremos afirmar, não, mas a pessoa tem responsabilidade. Se tem responsabilidade quer dizer que poderia contrariar de algum modo aquela... Portanto, estamos aqui num limite que é a questão da liberdade e da responsabilidade. Mas que me parece que é uma questão bíblica. E o que é que eu queria dizer com isto? É que eu acho que a salvação também diz respeito a esta questão moral de responsabilidade. A salvação também tem... também está relacionada com esta questão a que muitos chamamos de culpa. Mas não só. Eu acho que muitas vezes o assunto da salvação é reduzido a uma questão jurídica. De todos os conceitos, dos muitos que nos são demonstrados na Bíblia, aquilo que muitas vezes os evangélicos, ou pelo menos um determinado grupo de evangélicos, tende a escolher e resumir a salvação é ao aspecto jurídico. Tu tens uma culpa e Jesus pagou o preço dessa culpa, portanto, diante do tribunal do Deus Pai, aparece o advogado que é o Deus Filho e estás absolvido. E ainda que haja uma dimensão dessa salvação que possa ser expressa por essa metáfora, há outras, como o Natanael dizia. E há uma passagem, termino já, eu estou entusiasmado, desculpa. Força. Não, Ruben, vamos-te cobrar isso nos próximos Vai que é episódios. Não, mas, por exemplo, em Isaías 53, fala desta questão, portanto, é uma profecia que o cristianismo tende a acreditar que apontava, portanto, para Jesus Cristo, que é o servo, a ideia do servo fiel, em que ele paga, digamos, as consequências de Israel aqui tipologicamente falando, portanto do povo de Deus,
muitas vezes focamos-nos na parte da culpa, por causa das suas transgressões, por causa das nossas, diz o texto, por causa das nossas transgressões, portanto aqui a dimensão moral e a dimensão, portanto, da culpa, de uma certa culpa, ele foi-lhe imputada esta pena. Mas também diz também que fomos sarados, que fomos curados, que as nossas feridas foram tratadas. Portanto, eu acho que a salvação aborda estas várias... É uma dimensão, é uma coisa muito mais holística do que meramente um processo judicial. Certo. E eu acho que isso é importante e acho que é lindo. Eu acho que é lindo porque Deus poderia muito bem dizer, ok, pronto, e daí a tal questão também do reduzir ao inferno e ao céu, seja o que cada uma destas coisas for. Se fosse apenas uma coisa para não ter as consequências de não ir para o inferno, pronto, era uma questão judicial, tá? Mas é muito mais do que isso. Sim. Eu estava a ouvir-te e estava a pensar no seguinte, que é, será que pessoas diferentes... precisamente por serem diferentes, elas não veem ênfases diferentes da mesma coisa, sendo essa coisa a salvação. Estamos a falar de salvação, não é? E eu, por causa da minha história de vida, por causa de quem eu sou, eu olho para a mensagem jurídica, a parte jurídica da salvação, a teoria jurídica que estavas a explicar, e aquilo diz-me muito, fala-me muito a mim. E eu vou tender a pensar na salvação assim, mas outra pessoa que é diferente, que tem outra mente, vai colocar uma ênfase noutra área, como a área de sermos sarados, de eu poder me renovar, eu poder viver uma vida diferente. E isso é que é a salvação. Eu quero experimentar em vida a salvação. Ou seja, quase que a pessoa não está muito importada com o céu, com o inferno, com o pós. Será que isso não é uma questão também, e até principalmente, de ênfase? Também, eu tenho só às vezes um receio, é quando nós começamos, lá está, a esticar estas metáforas, não é? Porque isto tem uma história, não é? O Santo Anselmo era a justiça de Deus, precisava de ser satisfeita. Mas depois em Calvino já Deus está irado e alguém tem que levar com a ira de Deus, porque é justo que Deus manifeste a sua ira. E depois já começamos a ter um Deus que precisa descarregar os nervos em alguém e depois já começa a ser difícil de engolir. Por isso, eu estou muito confortável em aceitar teorias de expiação substitutória como metáforas simples. O que é uma teoria de expiação substitutória, para quem não sabe? Ok, então é precisamente isto Assim, que estamos a duas falar. fases. Que Jesus sofre a condenação do nosso pecado em nosso lugar. Portanto, Jesus é o substituto. Pronto, eu sou confortável com isso de uma forma simples, mas quando começamos a dizer não, o Evangelho é isto, e foi isto que aconteceu, ipsis verbis, isto assim, e já não é uma metáfora, mas é a coisa em si, eu aí já me retraio. Mas tu abdicas dessa, ou seja, quando tu na tua concepção do que é salvação, a substituição não existe ou existe? Existe até certo ponto, ou seja, eu acho que Jesus morre por nós, em nosso favor, E há uma... não necessariamente em nosso lugar, percebes? Okay. Mas há uma troca? Ou não há uma troca? Se ele morre Lá em nosso... está, O que é que isso quer dizer? está, Morrer em nosso favor? Quando começas a esmiuçar, ou seja, o que Jesus fez resultou em salvação. Podemos falar da salvação da morte, da opressão do pecado, e claro, podemos falar da forma como nós vivíamos, não é? Ensimismados, não sei como, enmimismados. Agora, eu tenho que ter muito cuidado. Não estávamos em ti. Exato. Ensimismados. Não, isso não é verdade. É cada um em si. Eu estava a falar de mim. E eu quero ter algum cuidado porque essas teorias, são chamadas teorias de expiação, foram construções que foram feitas. Por exemplo, nos primeiros 1000 anos nem sequer havia a teoria de expiação como nós a conhecemos hoje. Foi concebida por Santo Anselmo mais ou menos no ano 1000. E já agora, já que estamos a falar, uma das teorias vigentes era a teoria do resgate. Então o que é que aconteceu? Nós, com o nosso pecado, vendemos-nos a Satanás de alguma forma, e ele tinha o hold, como é que se diz? Tinha o poder sobre nós, e Jesus vinha
e de alguma forma fazia uma troca com o diabo, oferecia-se e o diabo soltava-nos. Aliás, imortalizado nas Crónicas de Nárnia, essa É metáfora. possível, pronto. Sim. Então, quando o Aslan Ok. veio resgatar Exato. Portanto, esse da Grande bruxa. homem. Grande Aslan, homem. grande homem. Estejas onde tiveres. Portanto, essa era a teoria do resgate. Mas a Santo Anselmo fazia-lhe confusão que Deus fizesse negócios com o diabo. Então ele diz que a dívida era a dívida de justiça no próprio Deus, ok? Portanto, Porque ele não pode fazer um negócio com o diabo. exato. Então ele está a fazer um negócio consigo Isto para mesmo. dizer o quê? Que estas teorias têm história, têm um caminho, e com isto não estou a querer já argumentar que são falsas ou verdadeiras, e é preciso ter isso, ter alguma sensibilidade quando nós agarramos numa teoria que tem 1000 e tal anos e dizemos, ok, isto aqui é o que resume o que é que Jesus fez por nós. Como é que nós sabemos que a nossa teoria, seja ela qual for, não padece da mesma... Olha, tendo conversas como estas, eu acho que explicitando aquilo em que acreditamos e ouvindo aquilo que os outros acreditam, pode ser um instrumento que nos ajude, não garante necessariamente, mas que nos ajude primeiro a ter essa humildade epistemológica perante aquilo que Deus fez e com isso ver as falhas que nós possamos ter ou perceber as falhas que os outros também têm e perceber que a realidade, lá está, a realidade é sempre mais complexa É isso. do que nós conseguimos muitas vezes sintetizar. E nenhuma Ok. teoria consegue encapsular a realidade da cruz. Eu acho que isto é também uma manifestação de elevação da obra da cruz, que é nós não conseguimos ainda perceber a totalidade do que é que essa obra realiza para os crentes. Na teologia há uma palavra que os teólogos acham que é batota usar, que é a palavra mistério. Exato. A carta do mistério, né? Mistério? Mas não é só- Só batata. podes usar 2 vezes por conversa. Mas na verdade, quando nós falamos da obra de Cristo, acho que temos uma forma de responder à tua questão, de não nos fecharmos numa teoria que estará porventura sempre incompleta, é mantermos uma reserva de mistério em tudo o que nós vamos dizendo sobre o assunto. Mas vamos dizendo. Sim, vamos Isso é importante para não cair não é nada. Sim, o mistério é um convite. Exatamente. É um horizonte móvel, não é? Exato. É uma ideia que vamos desbravando ou procurando desbravar, mas, ou seja, desculpa, é só para não cairmos numa... É um mistério. Portanto, já não Sim, avançamos caminho, não se caminho fala ficamos sobre parados. isso. Há muitas Exatamente. coisas que são misteriosas e Exatamente. nós falamos sobre elas todas. Queremos exemplo, desvendar. Uma das coisas que nós podemos fazer às vezes diante de um mistério, que não apenas discurso proposicional acerca dele, é arte, é reflexão artística sobre ele, é poesia, etc. Mas voltando aqui atrás, e esta questão que nós estamos a falar a teoria da expiação, substituição penal, eu tenho reflito muito sobre isto, tenho lido muito sobre este ponto, e tenho algumas conclusões, pelo menos provisórias. Para mim é muito difícil fechar por completo a porta a alguma forma de expressão de que a cruz seja uma substituição e de que de alguma forma seja penal. Tem a ver com a minha própria história, tem a ver com aquele momento em que eu me levantei naquela igreja para dizer sim, eu também quero ter Jesus como Salvador. Era também para mim tinha a ver com a minha própria experiência de culpa. E hoje em dia às vezes há uma vozinha na minha cabeça que me diz, epá, no ambiente em que tu cresceste se calhar isso pode ter sido induzido. mas eu não cedo a essa voz, porque eu sei que depois disso e noutros ambientes eu sei que também falhei, continuei a falhar, continuei a ficar aquém, não é? O pecado também é um bocado isto, ficar aquém daquilo do alvo que deveríamos, para o qual devemos caminhar, e a experimentar essa sensação de culpa e a precisar de redenção para ela. E há outro motivo pelo qual isto também é difícil abdicar totalmente deste ponto. Faço parte de tradições, de histórias de um movimento, inclusive no GBU, que tem este ponto na sua história. A IFES, que é
a rede de GBUs internacionais, Para quem não sabe, o GBU é o Grupo Bíblico Universitário, e a IFS International Fellowship of Evangelical Students, foi formada como uma reação ao liberalismo. Falámos aqui num episódio anterior sobre o liberalismo teológico, a ideia de que que Jesus não ressuscitou em corpo, de facto, etc. E quando havia já movimentos estudantis que começam a derivar para esse lado, os evangélicos dizem, não, nós temos que formar a nossa própria cena, sair de outros movimentos que existiam na altura. Então, é muito giro ler a história da IFES e os debates que havia sobre, na altura, o sangue de Cristo é eficaz. Então nós temos que ter o nosso próprio movimento estudantil porque o sangue de Cristo é eficaz e os outros tipos dizem que negam essa eficácia e tal. Então isto está lá um bocado no DNA desses debates que vêm de há 70, 80 anos atrás. Agora, essa teoria da expiação não é equivalente, não há uma equivalência direta, exclusiva ao Evangelho. Não dá para reduzir o Evangelho a uma fórmula. E todas as outras metáforas que nós temos estado a referir têm que ter lugar também na forma como nós explicamos o que é salvação, do que é que somos salvos. E outra das conclusões a que eu tenho chegado é que, dado que esta metáfora em particular se presta a abusos e a más compreensões e pode desembocar em problemas teológicos, podemos falar disto um bocadinho, nomeadamente problemas intratrinitários, da relação entre o filho e o pai. Por exemplo, quando nós dizemos quando Jesus vai à cruz, Deus abandona, o Deus Pai abandona Jesus na cruz porque Jesus está a levar os nossos pecados e Deus, que é santo, não pode compactuar com aquilo, não pode ser manchado por aquilo. O que é que nós estamos a dizer diretamente? É que Jesus deixou de ser Deus. Jesus deixou de ser Deus em algum momento. Isso é um problema muito forte, claro. Pronto, então há este tipo de implicações quando nós dizemos coisas da boca para fora sem pensar muito nelas teologicamente e depois até as cantamos às vezes e reduzimos o Evangelho a estas fórmulas. Então, por causa destas coisas, tendo hoje a afirmar que a metáfora maior que deve governar as outras deve ser uma do género do resgate, ou de outra expressão que os pais da igreja usavam, que era o Christus Victor, a ideia de Jesus como vencedor sobre a morte, o pecado, as forças demoníacas. Há uma iconografia muito engraçada da igreja ortodoxa, que é Jesus a levar pela mão Adão e Eva, e eles estão a pisar os portões do Hades e por baixo estão os mortos, e também há uma fila de pessoas que vêm atrás, ou seja, tipo, a morte já não tem o grilhão, não é? Essa coisa que Paulo diz, onde é que está a morte. Ou seja, isto também é uma coisa, e aqui até acho que nem é tanto metafórica, porque o que Paulo diz é Jesus resolveu efetivamente o problema da morte ao ressuscitar, não é? Estava a pensar, o que é que para mim, qual das metáforas é que me tem acompanhado mais na vida? E estava a pensar que há aquela parte do Evangelho quando Pilatos pergunta à multidão quem quer que vos solte, Jesus ou Barrabás, e a multidão chama Barrabás, clama por Barrabás, e claramente Barrabás era o culpado e Jesus o inocente, mas neste paradoxo da história liberta-se o culpado e condena-se o inocente. E isto para mim sempre me tocou muito em eu perceber, eu sou Barrabás, eu é que sou culpado, eu é que merecia isto, mas está a haver aqui lá está, a tal ilustração do Aslan, a ir lá como moeda de troca. Para mim, quando eu penso na minha salvação, essa ilustração faz muito sentido, essa troca. Também a questão mas depois há outras, a questão de Jesus como meu advogado, também é algo que quando eu penso em salvação na minha vida pessoal, eu muitas vezes tenho que me relembrar que não é pelos meus méritos, não é pela minha capacidade, pelos meus talentos que eu posso estar confiante na presença de Deus, mas sim porque eu estou atrás de Jesus, eu estou representado por Jesus, eu estou escondido atrás de Jesus. E depois também outra ilustração de como Jesus venceu o poder do pecado, como quando me sinto assoberbado com as minhas próprias limitações, lembrar-me de como Jesus
ele já venceu o pecado. Então eu acho que todas estas ilustrações são limitadas e nenhuma delas individualmente reflete totalmente o que é que a cruz significa, mas eu estava a pensar, o que é que tem falado mais à minha vida? E eu tenho visto que todas elas parece-me que se têm expressado em mim, ou seja, quando eu penso na minha salvação, porque é que eu sou salvo, porque é que eu posso estar perante Deus, porque é que eu posso ter o Espírito Santo dentro de mim como selo de garantia, é tudo, as várias ilustrações vêm-me à mente. Portanto, eu neste momento não consigo dizer que uma eu rejeito. Eu acho que eu as aceito todas de alguma forma. Não sei se isto é contraditório, mas eu acho que todas elas têm alguma parte de verdade. Sim. E agora, capturando a discussão para outro tópico dentro da salvação, a salvação perde-se ou não? Ei, Assim só. olha, posso só dizer, talvez vá a desembocar aí, mas vou Mas tens de armar-me responder, mas tens de responder a questão. vou armar-me em Natanael e em David. Perdeste a salvação. Exato. Que é dizer só a propósito, falámos aqui muito da culpa, aliás, várias coisas. A questão das metáforas foi interessante. Não sei se repararam que o Natanael e o David, relativamente à teoria de substituição penal, não se identificam, chamaram-lhe metáfora. Mas depois, quando falaram do Christus Victor, disseram isso já não é bem uma metáfora. Portanto, as coisas que não gostam tanto chamam metáforas, às outras não chamam metáforas. É o que todos nós fazemos. Portanto, eu não lhe chamaria necessariamente metáfora, chamaria se calhar uma das dimensões daquilo que aconteceu na cruz. Usar metáfora. Diamante multifacetado. Pronto, exatamente. Faceta. Chamar-lhe metáfora pode Claro. querer ser. Não é bem isso, é uma forma de dizer, mas não. Tu acho é que que a conversa da linguagem. é verdade, mas Essa por isso, conversa é importante. por isso é que eu estou a clarificar, estou a procurar clarificar, precisamente por causa da linguagem. Eu, se calhar, não usaria necessariamente o termo metáfora, se calhar ali para a questão do advogado usaria a questão da metáfora, mas a ideia Não gostas, né? Boa, foi muito boa. Mas a ideia, mas é uma ideia de substituição, de facto, porque houve uma morte que seria a nossa consequência eterna, uma vez que estávamos desligados da fonte da vida, há uma assunção dessas consequências. Portanto, eu diria que eventualmente é um dos aspectos, uma das facetas desse diamante, como se lhe quisermos chamar. A ideia do advogado acho que de facto é uma linguagem mais metafórica, no sentido de representante, porque de facto Eu quero fazer uma defesa, é assim, eu sou formado em Direito. Eu não sou advogado, mas sou formado em Direito. Eu fico muito triste que Falem assim da advocacia. dos advogados, que ajudam muita gente. é verdade, mas Jesus é um caso especial, porque não é um mero advogado, é alguém que vai, lá está, eu acredito que está no lugar do Mas réu. João refere-se, falando de Jesus, ele refere-se a Jesus como alguém que nos defende Sim. junto de Deus, como Certo. advogado, ainda que não esteja o contexto não seja o contexto de junto salvação. de Deus, mas lá está. O problema é que essa palavra advogado é o paracleto, é o mesmo que Jesus usa para o Espírito Santo. Sim. Então a palavra advogado pode já ser alguém que tem uma visão substitutória que está a traduzir e interjeta. Eu podia pôr um ajudador, porque também é válido Mas traduzir. pode também dessa não forma. ser, pode ser simplesmente alguém que me está a defender, Que advoga. alguém que intercede em favor. Certo, Alguém que diz exatamente. alguma coisa boa E sobre eu acho ti. que esse é o sentido. Mas é metafórico, porque será que Deus Pai está ali à espera e não sabia de nada? E é que naquele momento Jesus, espera Pai, não faças nada, eu tenho aqui umas coisas a dizer em nome dele. Calma, Paizinho. Calma, não te enerves. Portanto, isto para dizer que Essa não é a visão do advogado. Isso é uma caricatura. Exatamente. Claro que é uma caricatura. É uma caricatura, mas, há quem acredite. demonstra o ponto. Mas não é naquele momento, desculpa, não é naquele momento só do juízo que o advogado tem que dizer algumas coisas para mudar a opinião do juiz. Claro. Esta caricatura que eu fiz é para explicitar o problema de levarmos à letra isso que claramente parece uma Mas metáfora. não é preciso levar a letra, Ruben, ou seja... Pois, por isso é que eu estou a dizer que é uma metáfora. Até porque um julgamento humano, ok? Há o advogado, há os advogados das partes, há o juiz, Sim. há as testemunhas, há as pessoas que estão a assistir. Certo. Nenhuma delas é desconsiderada. Ou seja, estão todas lá porque
todas elas são necessárias, ou se entende que têm um papel a desempenhar naquele julgamento. E para esclarecer quem? Para esclarecer todos. Não, mas quem é que vai tomar uma decisão? Neste caso é o juiz que vai tomar uma decisão. Pois, exato. Mas o juiz, a decisão que o juiz vai tomar não é uma decisão porque ele, sem os outros, não consegue tomar a decisão. Não, mas esse é o ponto que estás a fazer uma separação. Se forçarmos isto, estamos a fazer uma separação entre Deus Pai e o Deus Filho. Não, mas deixa-me terminar. Eu não acho que estou a fazer nenhuma separação. O único ponto que eu estou a dizer é: o juiz não é um incapaz que está lá, coitadinho. Se o advogado não falar, ele não sabe o que vai decidir. Eu achei que essa Nem o advogado é o essencial, que se não tiver no julgamento não se entende o que é justo. O que eu estou a dizer, isto tudo só para dizer que se vamos pegar neste exemplo e dizer temos de ter cuidado com a imagem de Jesus como um advogado, porque isso quer dizer que estamos a fazer uma desconexão entre Deus Pai e Deus Filho, ou isto quer dizer que Deus, coitadinho, está lá e ia tomar uma decisão, mas Jesus interrompe e vai dizer uma coisa a favor das pessoas para Deus não as castigar. Eu acho que isso em si mesmo também é um esticar. Sim, a questão da é ideia, que ou seja, o advogado e o juiz são a mesma pessoa. São certo, o mesmo mas ser. são o mesmo ser. Não, certo, mas é São uma mesmo ser. mas é uma São pessoa, mesmo ser. mas é uma pessoa São que pessoas não diferentes. mas não São existe 3 pessoas. Sim, mas Só é o mesmo Deus. ser. Tá É bem, o mas mesmo Deus. Mas aí entra a questão. É o mesmo Deus. Não há Mas novidade nenhuma. Não há nenhuma. Desculpa, a questão é um mistério. Lá está, estamos aqui mesmo nas franjas do mistério. Aqui relativamente à Trindade. Mas é aí que eu quero chegar. Deixa-me só terminar a ideia, que é nós estamos a tentar, e tu próprio falaste sobre isto, que temos de ter cuidado com a linguagem. Não somos só nós que temos de ter cuidado com a linguagem. Quem usou a linguagem também tinha as mesmas limitações. Usou palavras, usou imagens, usou aquilo que entendeu usar para descrever algo. Então, eu acho que não devemos nem abraçar as coisas de uma forma acrítica ou hiperliteralista, Certo. mas também não temos que as dispensar de forma... Mas eu não dispensei, eu apenas disse que é uma metáfora. Pronto, mas Esse eu é o acho ponto. mas eu acho que dizer que é uma metáfora, por Sim. exemplo, no meu caso, eu discordo disso, porque eu não acho que tenha de ser uma metáfora, ou seja, a ideia de que Jesus intercede junto de Deus, Pai, por nós. Eu não acho que isso tenha que não ser literal ou que não ser uma realidade, uma interação que existe, para dizer, ok, isto pode acontecer, mas o Evangelho não quer dizer que seja apenas Jesus a interceder junto do Pai e a salvar as pessoas de um castigo da qual elas não seriam salvas porque o Pai ia castigá-las e Jesus é que entra como um advogado. Assim, entendes o que eu estou a dizer? ou seja, Jesus não é advogado, ou seja, advogado é uma realidade humana da nossa estrutura. Jesus não é um advogado, Jesus não é um negociante, Exatamente. Jesus não é um pagador de um resgate, É isso que Jesus quero não é um dizer. vitorioso. É isso que eu Jesus quero não é um vitorioso. É vitorioso. Não, Jesus, É vitorioso. mas essa não é a sua identidade, ou seja, o que eu estou a dizer é, Mas isso não é encerra quem Não é Jesus esse é. o ponto. Mas ponto é o mesmo. então me estás a concordar. Se a linguagem que nós utilizamos é o melhor que nós temos para nos falarmos deste mistério, então também não há grande fim-capé em dizer Então, que mas advogado é que- mesmo ok, advogado. então, mas que verdade é que o apóstolo João estava-nos a querer dizer quando disse em 1 João 2:1: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ok, metáfora. Mas o que é que então o apóstolo João estava a querer nos ensinar? A usar esta E com metáfora? isso não responderam à minha questão. Vocês Salvação, fogem às né? minhas questões. Mas sim, mas vai, era vai. típico de Jesus. Ou Nós seja- estamos a tentar seguir o exemplo. Tudo bem, ele usou aqui uma palavra que as pessoas sabiam que é advogado, mas isto não quer dizer que Jesus seja mesmo um advogado e que haja um tribunal. Se bem que no pensamento judaico esta questão de tribunal já vinha de trás, com a questão de Jó. Sim, quando... e Jesus é que vai presidir esse tribunal. É o Messias que vai presidir esse tribunal. Exatamente, há aqui várias facetas. Mas então o que é que João estava a querer dizer aqui? Por exemplo, para ti, Ruben, que achas que isto é pelo menos uma metáfora, e o que é que verdade por trás disto é que ele está aqui a dizer? Porque para mim existe aqui uma verdade e que o mostra como ele, ou seja, é através do que Jesus fez, Sim. é quase, eu na minha cabeça, na minha vida pessoal, é tipo, por muito erro, por muito mal que eu seja, por muito pecado, Deus, quando olha para mim, Deus
olha e vê-me quem eu sou realmente, Mas escolhe e ver-te cheira através de a- Cristo. mas vê-me através da lente de Amém. Cristo, e olhando e vê Cristo, e eu vejo aí como é, lá está, Isso. Como? É, É isso. acabaste de responder à Mas pergunta. mas nota- Acabaste de responder à pergunta. Eu acho que estas, principalmente se nós virmos de uma perspectiva judaica, em que há o Deus que é a coluna de fogo que às vezes aparece, ou que está lá no Santo dos Santos, que só é acedido pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote de X em X tempo, com grandes riscos. Há aqui uma ideia de Deus totalmente separado. Este Jesus que se fez homem para ser essa ponte entre o divino e o humano. É isso que representa todas estas metáforas, é o que eu diria. E que vai ao encontro, daquilo que tu dizes, que olha para Cristo, mas isto, mesmo isto é o limite da linguagem, olhar para Cristo, como se houvesse um momento em que não estivesse a olhar e depois olha intencionalmente. É um limite da linguagem. Portanto, eu acredito que é metafórico, e isso não retira necessariamente força. Atenção, não retira, porque lá está. Acho que é Cristo enquanto homem a ser essa ponte, esse caminho regenerador do encontro entre o homem, entre o ser humano e o divino. E eu queria só acrescentar uma coisa relativamente à culpa. Nós falámos aqui muito de culpa. Não. Tu disseste que ias responder à minha questão Tens se a de salvação guardar. se perde ou Tens de não. guardar essa Responde. para Não, mais mas logo. tem que estar relacionado. Sim. É o truque. A culpa, nós muitas vezes, e somos acusados, e bem, porque às vezes reduzimos muitas vezes o Evangelho à culpa, e muitas vezes é-se criticado como a culpa como sendo um fenómeno judaico-cristão que já devia ter sido ultrapassado. Já ouvi isto. Que já não nos temos que valer por esses paradigmas judaico-cristãos da culpa. Curiosamente, agora está muito em voga em movimentos associados precisamente a movimentos sérios, causas sérias de direitos dos mais fracos, e mesmo até, principalmente também nesses movimentos mais extremados como o wokeismo. Não é? A culpa está lá. Tu és culpado e para sempre. O cancel culture é tu és culpado, acabou. Curiosamente, essa ideia também está lá. Aliás, ouvi uma expressão que era o marxismo, que está relacionado com o neomarxismo, é uma heresia cristã. Ouvi recentemente essa... Mas não há uma redução, mais do que a culpa, o ponto do Novo Testamento é uma chamada ao arrependimento. E é diferente. O arrependimento não se resume à dimensão daquele que se sente culpado, e que é mais do que isso. É um convite a mudança de mentalidade. Até de coisas sobre as quais eu não tinha, digamos, razões para me sentir culpado. Faço-me entender. Sim, Eu sim. posso mudar a minha mentalidade na medida em que descubro a realidade é assim. Não é como eu tinha visto. Aliás, isso cá tem relação com a expressão de nascer de novo. A criança é aquela que começa tem a capacidade de começar a ver as coisas de novo. Sim. Boa. Sim. Posso continuar? Queres que eu Podes. continue? Está bem. Sim, sim. E na verdade acho que isto tem toda a relação com a narrativa dos Evangelhos. Isto é outra das minhas conclusões provisórias que eu tenho chegado ao pensar sobre isto, é dar prioridade à narrativa, tentar ter uma teologia mais enraizada na narrativa. Nos Evangelhos, quando Jesus começa a pregar o Evangelho, aliás, João Batista antes dele, né? E depois Jesus começa a pregar sobre o reino de Deus. Nós damos muito pouco destaque a essa expressão e a essa realidade, e tentar perceber de que forma é que ela se liga à cruz, de que forma é que ela se liga à obra de Cristo. E que isso é a plenitude da salvação. O reino de Deus implementado é a plenitude da salvação. Sim, não, o protestantismo tornou isto muito individual. O reino de Deus é precisamente a expressão que o Novo Testamento nos oferece para juntar, agregar todas essas metáforas, imagens ou realidades ou facetas de que temos estado a falar. É aquilo que Jesus vem inaugurar na própria cruz, que é uma simulação de coroação de um rei.
e é que é validado depois pela sua ressurreição, que é o início de uma nova criação, uma nova realidade, uma nova... Sim, é o início do fim dos tempos, num certo sentido. A entrar, o início do futuro a entrar pelo presente adentro. E quando nós nos mantemos um bocadinho mais agarrados à narrativa, há uma série de coisas que confundem um bocado estas nossas categorias. Por exemplo, às vezes penso na história de Zaqueu. O que é que aconteceu ali? Jesus diz que quer ir jantar na casa dele, tem lá um bom repasto, de repente ele levanta-se como alguém que eu conheço, não é? Como? Ele levanta-se e começa a decidir coisas. Levanta-se. Sim. Eu imagino ele a levantar-se. Imaginas que ele se levanta e diz: olha, agora vou restituir metade dos meus bens vão para os pobres, e a quem eu prejudiquei vou dar 4 vezes mais e tal. E Jesus diz: então entrou aqui salvação nesta casa. Certo. Eu acho que isto abala um bocado as nossas categorias típicas, não é? E responde àquela tua questão de há pouco, que era E mais, a salvação. por exemplo, quando Jesus diz o que é mais difícil? É eu dizer: perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. Quase como a salvação corpórea daquela doença e a salvação da alma é o mesmo movimento. A salvação Talvez. acaba por ter um impacto diferente para diferentes pessoas. A notícia do Evangelho, o reino de Deus, que é esta ideia de trazer a completude àquilo que está incompleto, ele necessariamente vai falar a diferentes personalidades e a diferentes histórias de vida de formas diferentes. Então pregar o Evangelho pode ser, de facto, dizer que a tua culpa foi assumida por Cristo na cruz, portanto não podes ser livre dessa culpa porque Cristo já a levou por ti. Mas também pode ser para pessoas que vivem em solidão, pode ser dizer não estás sozinho, porque Jesus é Deus connosco. É um amigo. Há uma série de... Melhor amigo. É verdade. Muitas mensagens evangelísticas também têm essa melhor ênfase, companhia, e é sim, verdade. sim. Jesus como a melhor companhia, sim. E pronto, este era o outro ponto. E já agora, recuperando uma coisa que estava ali nas nossas notas, que é... E se nós ficarmos... se nós atentarmos à narrativa, vemos que quando Jesus começa a falar de salvação, ele fala em termos que não são estritamente teológicos, estritamente espirituais. Ele fala, a ideia do reino de Deus é profundamente política. O termo Salvador era um termo aplicado a César, porque ele tinha... César Augusto, né? Que instaurou um período de paz romana depois da Guerra Civil, então ele era louvado como Salvador. O termo Cristo, o termo Filho de Deus eram todos usados para o Imperador Romano. Sim. E então Jesus está a provocar os reinos terrestres. Quírios, não Cristo. Sim, Quírios. Jesus está a provocar os reinos terrestres e o grande império terrestre que havia naquele tempo ao anunciar o reino de Deus. Isto também tem todo tipo de implicações para a forma como nós cristãos, nós a igreja hoje, falamos de salvação, falamos do reino de Deus no meio ainda de outros reinos, projetos, ideologias humanas. E só aqui mais um detalhe: a salvação é cósmica, ou seja, é os novos céus e a nova terra. Deus está a fazer tudo novo a partir da cruz, não é? Ou seja, não é só a minha vida, a minha é tudo. Nas palavras de Paulo, Cristo ser tudo em todos. E do Ministério da Reconciliação também, ou seja, mas faz a tua pergunta e depois respondemos à do Joel. Não, eu já desisti, mas vamos responder. Nós vamos ter que fazer um novo episódio, uma continuação disto, claramente, mas faz a tua pergunta. A minha pergunta é: se tu dissesses que a salvação é uma coisa cósmica, e eu concordo, e ao mesmo tempo nós dizemos que a salvação começa no agora, não é só uma coisa para post-mortem, mas é uma regeneração que já acontece. Mas tu vês também isso a acontecer. O que é que acontece agora? Também, cosmicamente, também já está a haver
Claro. Também já está a ver. A manifestação da igreja está a trazer estes primeiros frutos daquilo que Jesus vai fazer, não é? A Sem trazer dúvida. cura, a trazer instrução. Mas ao nível do cosmos, ao nível da natureza, Não soubeste. não Nasceu sei. uma nova estrela. Estou a brincar. Eu acho que não. Aí é o que Pedro diz. Os céus vão ser enrolados como um livro. Estás a ver? Os Essa elementos vão... Não, e Ou seja, o que a começa natureza agora- geme. Exato. Ou seja, Espera esse momento. espera por esse momento. Exato. Mas é algo que já está e ainda não está. Mas Mas já ainda está, é na dimensão humana, e o ainda não está é na direção humana e na dimensão cósmica toda. Ou seja, eu só achei que interessante que Repara, para usar a linguagem paulina, Jesus é o primeiro fruto, é as primícias. Ou seja, tudo o que aconteceu em Cristo, ele supera a morte, tem um corpo glorificado, não é sujeito à corrupção, é perfeito. Isso é o nosso destino. E é o destino de toda a criação. Ele é o primeiro fruto desse e nós ato. podemos já ter um antegosto disso na nossa vida, com regeneração, com o facto de termos o Espírito Santo entre nós. Mas a criação neste momento ainda não o consegue ter. Não, geme, é o que o Rubén está a Interessante, dizer. pronto, nunca tinha feito esse... Acho isso É um interessante. bom tópico. Olha, meus amigos, eu acho que nós vamos ter que voltar Temos que ir aqui. almoçar. E temos que ir Ir almoçar. almoçar e... Mas vamos ter que voltar aqui. Ninguém respondeu à minha questão. Eu estou muito zangado com todos vocês. Mas, Mas vamos fazer um próximo episódio? acho que sim, acho que no futuro podemos Aquelas voltar. 2 ou 3 que falharam? Podemos voltar a isto no futuro e certamente haveria muito mais a dizer sobre este tema. Certamente não, certamente sim. Há muito mais a dizer sobre este tema, muitas coisas que podíamos abordar e que vamos abordar. Falarmos da Tato Media, que não só é a empresa que nos permite, a empresa não, a organização, a instituição, a ideia, não sei, Movimento. como queiram, que nos permite termos este podcast, mas também tem desenvolvido outras coisas. Eu não estou a dizer isso porque sou amigo do Natanael, que é a mente por trás da Tato Media. CEO. Mas nós aqui no nosso podcast Terreno de Amigos queremos agradecer também à Tato Media por, e também ao Tito que está aqui. Tito. Nós não mudamos o nome dele para Tito por causa da Tato, não tem nada a ver, mas o Tito é o responsável aqui pela gravação, tanto de imagem como de áudio, certo? Não estou a dizer nada de errado, se estiver a dizer, corrijam-me. Então nós queremos agradecer ao Tito Alves por todo o trabalho e dizer também que a salvação é sobretudo algo para ser vivido. E um convite para todos. E dizer mais uma coisa: se quando estivermos às portas do paraíso tiver 50-50, as pessoas que subscreverem este canal, Tem um bónus. têm um bónus Tem, para o inferno. tem um bónus de 1%. E assim, Subscrevam. se quiserem ter garantias sobre a vossa vida e o destino, subscrevam. Pessoal, façam Podcast Ctrl ainda, S, amigos. Comando S para salvar e Exato. subscrevam o canal. Muito bem. Obrigado. Deus abençoe. Uma terrível tradução: save para salvar. Save é guardar. Mas é o que temos. É o chamado Kaká. Da próxima vou-vos obrigar a responder às minhas questões. Ok, já acabámos, né? Já. Vou tentar.